chegamos à terceira fase, à terceira etapa do desenvolvimento psicossexual em Freud, fase denominada fálica. Essa etapa vai aproximadamente dos 3 aos 6 anos de idade e é nela que começa a se estabelecer a distinção entre os sexos. É nela, portanto, que o menino começa a se perceber menino e a menina começa a se perceber menina. É ainda uma percepção, evidentemente, muito primitiva de que as identidades, de que os papéis sociais, os papéis históricos e os papéis sexuais de meninos e meninas são em grande medida determinados por seu órgão genital. A zona erógena, a parte do corpo responsável pela busca do prazer sexual, que ainda não está sexualizado, que ainda é um prazer buscado sem mais referências, enfim, essa zona erógena se encontra na região genital, pênis e vagina. Além dessa distinção entre os sexos, se estabelece um questionamento maior sobre o mundo e perguntas como de onde os bebês vêm, como eles são feitos, começam a surgir. Isso se dá por uma ampliação do universo em que a criança vive por meio da descoberta do outro. O universo não se limita mais, como nas fases oral e anal, aos pais, à casa. O universo começa a se expandir, a criança começa a se socializar, começa a perceber o outro além dos pais. E essa ampliação do mundo leva a criança a questionamentos como de onde vêm os bebês. É muito comum nessa etapa os toques genitais, uma estimulação de si mesma por parte da criança. A criança se estimula não como em uma masturbação púbere, ela não procura o gozo imediato. Ela se toca procurando também o prazer, mas também procurando o conhecimento do seu próprio corpo. Estimulação de si mesma, uma masturbação infantil, portanto, questionamentos sobre o mundo à sua volta, um mundo que se amplia, distinção entre os sexos, estabelecimento inicial do que é ser menino e do que é ser menina, zona erógena na região genital. É nessa idade que se estabelecem os dois complexos famosos de Freud, o de Édipo e o de Electra. O menino, entre os 3 e os 6 anos, passa pela construção do complexo de Édipo. Vejamos como. Ele se sente atraído pela mãe, atraído sexualmente, mas ele não tem a percepção do que é ainda a atração sexual. Ele se sente também rival do pai. O pai, para ele, é o empecilho, é o obstáculo entre ele e a realização do que ele deseja, conquistar a mãe. O menino também se sente castrado pelo pai. Afinal de contas, o pai funciona como um obstáculo, como alguém que dentro da casa é o único macho a ter direito à cópula, e sendo o único macho a ter direito à cópula, castra simbolicamente o filho, não permite à criança masculina a realização do seu desejo de possuir a mãe. Em um bom desenvolvimento dessa etapa do complexo de Édipo, a castração deve acontecer de modo não traumático. O menino deve perceber que o pai deve possuir o direito único à cópula. O menino deve perceber que a mãe não pertence a ele, mas ao pai na realização desses desejos. E a partir dessa percepção de que as coisas são como são e devem ser assim, o menino entra aos 6 anos na fase de latência, onde o desejo sexual, onde a pulsão sexual dele pela mãe é subjugado, é submetido a um controle social, a um controle paterno, e o menino passa a colocar essa energia, passa a sublimar, a canalizar essa energia sexual em atividades socialmente aceitas, como estudo, o esporte e a socialização, a internalização de normas sociais. Portanto, o bom desenvolvimento do complexo de Édipo faz o menino entrar de modo mais saudável e equilibrado na etapa de latência e na construção da sua moral, da sua ética, da sua socialização. A menina, por sua vez, passa pelo complexo
de Electra. Ela se sente atraída pelo pai e se coloca como o rival da mãe, afinal a mãe é o empecilho, é o obstáculo entre ela e o pai, entre ela e a realização do seu desejo de conquistar o pai. Um hábito comum entre as meninas nessa etapa dos 3 aos 6 anos é a maquiagem. A menina se veste, a menina se maquia como a mãe. Quer se parecer com ela para conquistar inconscientemente o pai, uma conquista sexual inconsciente. O bom desenvolvimento dessa etapa faz com que os desejos, as pulsões sexuais da menina sejam suprimidos, sejam colocados, assim como foi no caso do menino, abaixo das necessidades sociais. A menina então está pronta para aos 6 anos entrar na fase de latência, desejos sexuais suprimidos, colocados à margem para que haja espaço para a socialização, para o estudo, para o esporte, para a internalização das normas sociais, das condutas morais e éticas aceitas pela sociedade. Quando acontece um mau desenvolvimento no complexo de Édipo e no complexo de Electra, meninos e meninas vão ser adultos que vão procurar no namorado e na namorada o reflexo do pai, o reflexo da mãe. A menina procura então no namorado o pai. A menina estabelece conflitos muito desgastantes com a mãe. Isso nas etapas seguintes, a partir dos 6 anos de idade, se o complexo de Electra não for resolvido, não for bem solucionado. No caso do menino, ele passa na vida adulta a procurar nas namoradas a figura da mãe e nutre uma rivalidade na infância e na adolescência muito além da medida com o pai, por conta do complexo de Édipo mal resolvido. São problemas que acontecem diante de uma má passagem pela fase fálica, fundamental para que a fase seguinte, a fase de latência, a fase de construção do ser social, aconteça de modo equilibrado.